Me faz um L, Bruno. Olê lá. Não, brincadeira, pode bater uma palma. O L, por mais foda que seja, não dá pra ouvir no áudio, então bate uma palma. Bate uma palma aí, Thiago. Eu bati uma palma com um L em cada mão. Aí, enfim, foi o jeito que eu achei. Porque assim a gente tá gravando em pleno dia de eleição do segundo turno. São agora 3h55. Tá tendo um golpe no Nordeste, praticamente, né? A gente está muito apreensivo, mas o show tem que continuar. Por isso estamos gravando. A marca da morte está nos céus, exato, né? Exato, Nossa, quando a gente chama um jornalista, escritor, é outro nível, né? Mas, vamos começar. Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio aqui do Três Vassouras. Acomode-se uma poltrona confortável e pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do 10º capítulo de A Câmara Secreta, intitulado O Balaço Errante. Eu sou o Thiago, vulgo James, e o episódio de hoje é um tanto quanto atípico. Isso porque, pela primeira vez na história deste podcast, a gente não vai contar hoje com a presença de Heloísa Angeli. Mas calma, que a gente tem um convidado de peso para suprir a falta dessa lufana que vocês tanto respeitam. Senhoras e senhores, com vocês, Bruna Bossi. Yeah! E aí, pessoal, vocês vão ter um Sonserine aqui pra comentar justamente um capítulo em que somos essenciais nessa história. Exato. Eu tava pensando aqui, a Elo tem o epíteto, ou alcunha, né, de Lufana que você respeita. Eu acho que você, no caso, Bruno, é Sonserino que você não odeia. O que você acha? Tá ótimo. Eu e Merlin. É isso que você salva. Porque eu tô no meio do que o pessoal odeia, né? Isso eu já aceitei. Pra mim, é isso mesmo. Eu vou carregar esse fardo. E se essa pessoa chata que critica os trechos dos livros, as pessoas não gostam, não tem problema. A gente precisa de um chato no rolê e dessa vez vai ser eu, e é isso. Mas que bom que você tá aqui, né? Pra quebrar um pouco com esse azedume costumeiro que eu costumo trazer aqui pra pautar. A Elo é bem mais alto astral, né? Eu sou o chato, mas é isso. Vou tentar trazer um pingo de animação nesse dia meio nublado que estamos aqui hoje. É mesmo, né? Hoje o clima tá... É que assim, ou vai ser muito bom, ou vai dar muito ruim. Ou pode dar meio ruim, né? Dependendo de como sair o resultado aqui em São Paulo. Porque tem mais esse porém, né? Mas enfim, que tal a gente então roubar um autógrafo, reservar um livro na biblioteca, fazer manobras muito loucas com uma Nimbus 2000, perder todos os 33 ossos do braço. Eu nem sabia que a gente tinha tanto osso no braço. Enfim, tudo isso e muito mais você confere aqui e agora. O trio ludibria Gilderoy. Harry é atacado por um balaço durante o... Derby? Derby. Pera, me perdi. O que é um derby, né? Meu... O que é um derby? Um derby é um cigarro, cara. Sim, também. É que, enfim, eu que escrevi o roteiro, o derby também é usado pra clássico de futebol, pra corrida de cavalo e também a marca de cigarro. Daí eu fiz uma brincadeira com o derby, tipo a rivalidade entre Grifinória e São Serino, eu também chamei de derby. Que nem São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, Fla-Flu, enfim. Eu vou ter que trocar por clássico, porque senão eu não vou conseguir ler. Eu vou voltar. Vamos voltar então.
O trio ludibria Gilderoy. Harry é atacado por um balaço errante durante o clássico. Já na ala hospitalar, descobrimos por que as coisas que acontecem com Harry estão acontecendo. Começamos o episódio dentro de mais uma das inusitadas aulas de Gilderoy. A gente descobre aqui, quer dizer, já tá meio que na cara, né? Mas enfim, que o professor adora usar o Harry como material didático, se é que a gente pode dizer assim, enfim, para as exposições de suas aulas, né? Que consistem basicamente ele performar os feitos que ele diz que fez nos livros. O Harry acaba sempre participando dessas performances, fazendo às vezes de algum personagem aleatório, né, que tá presente nesses livros autobiográficos. Eu faço aspas aqui nos autobiográficos porque o Gilderoy diz que fez, né, mas é a palavra dele contra, enfim, de todo mundo. E assim, se fosse depender só do Harry, nunca que ele ia passar por um ridículo desses, né? Mas como eles precisam coletar a assinatura do professor, meio que ele tá aberto a qualquer humilhação. Assim, quando a aula acaba e todo mundo vai embora, a Hermione chega até o professor, pede que ele assine aquele documento que permite o acesso ao livro da sessão reservada, e é muito doido porque o Gilderoy, ele nem lê, ele é tão fanático por assinar as coisas que ele saca uma bela pluma de pavão, já vai assinando, né? Comenta do jogo que vai ter na manhã seguinte, oferece de dar umas dicas de apanhador pro Harry, mas o Harry não quer nem ouvir, né? Ele já vai embora dali. E só contextualizando que livro é esse, caso as pessoas não lembrem, porque faz 1000 anos que a gente não grava episódio, é um livro que eles queriam pegar na sessão reservada chamado Poções Muito Potentes, onde dentro desse livro tem a receita para fazer a poção polissuco. Nessa parte da pena de pavão, eu acho que esse símbolo é muito legal pra gente pensar o próprio Gilderoy, né, Thiago? Essa coisa do professor super pavão, e ele vai justamente assinar com uma pena de pavão as autorizações, né? Eu acho que é muito curioso esse cara super canastrão, assim, que ele é. Eu, na verdade, não sei se ele é só um canastrão, né? Porque eu acho que ele, na verdade, ele realmente crê que ele é competente, assim. O livro me deixa muito na dúvida, mas mais pra frente a gente vai falar disso, mas eu acho que ele realmente se sente capaz de fazer o que ele diz aí que ele tá fazendo, né? Você tem essa impressão também? Eu acho que é bem isso, assim, é uma pessoa que é extremamente egocêntrica, né? Seja pelos artefatos que ele usa, a própria pena, a própria pluma, né? As vestes que ele usa também são sempre chamativas, com cores berrantes e tal. E a atitude em si, né? Ele sempre se sente no direito de ficar palpitando em tudo, dizendo que é bom em tudo. Eu conheço gente assim, e eu acho muito insuportável que nada você pode falar pra ele que ele não tenha feito de uma maneira melhor ou de uma maneira mais rápida, sabe? Enfim, é muita cara dele, assim. Eu conheço pessoas que também são assim, então eu não duvido nada que ele realmente acredite que ele seja essa pessoa incrível que ele diz ser. E uma breve observação que eu acho legal fazer também é que nesse momento que eles têm essa pequena conversinha assim, e Hermione vai lá e fala com ele elogia Hermione, e ela também dá uma amostra de que ela podia ser também um pouco narcisista se ela não tivesse seguido o caminho ali com os meninos e tal, né? Porque ela é muito afeita a elogios a ela mesma, né? Também, assim como o Gilderoy. Eu acho que esse é o lado mais... Se é pra dizer que Hermione tem um defeito, seria esse, né? Ela é um pouquinho narcisista. Ah, não, ela é bastante orgulhosa, né? A gente vai ver em vários momentos, assim, que ela realmente, ela tem essa confiança, assim, né? Do talento dela e tal. Vai ter uns trechos do livro que a gente vai ver que ela fica um tanto quanto mordida quando ela vê que alguém é melhor que ela. Mais especificamente no 6º livro. Mas, se Deus quiser, um dia a gente chega lá. Bom, com o documento assinado em mãos, eles vão até a biblioteca, onde lá eles encontram a bibliotecária Madame Pince, que inspeciona detidamente o papel, né? Pra ver se realmente é uma assinatura do Gilderoy de fato. Quando ela percebe que realmente se trata de uma assinatura verdadeira, ela vai buscar o livro, depois traz de volta, né? Entrega pra eles o livro Poções Muito Potentes, e com o livro em mãos, eles se encaminham até o banheiro da Morta que Geme no 2º andar. É engraçado porque o Rony ele fica avesso a se esconder no banheiro, só que a Hermione tem um ótimo ponto que ela fala, mano, ninguém vai procurar a gente aqui, o banheiro tá interditado, então dane-se, tá ligado? É o melhor lugar realmente pra eles estudarem esse livro juntos, né? Sem que ninguém veja o que eles estão fazendo. Nessa parte da biblioteca, eu fiquei pensando, Thiago, engraçado, o livro não deixa muito claro como é que a bibliotecária inspeciona, mas é engraçado que exista assinatura, exista uma inspeção de assinatura num mundo em que tudo é mágico, né? A pessoa devia assinar só encostando a varinha dela no papel, e aí
aí você meio que rastreava, tipo um QR Code de varinhas, que aí você rastreava aquilo, né? Como é que não tem um feitiço que comprove a assinatura de uma pessoa, né? Não sei, eu acho que esse aí é um negócio que ficou faltando na imaginação, né? Da nossa Gloria Paris do Reino Unido. Não, eu acho que assim, até tem meios, né, pra realizar essas inspeções magicamente mesmo, mas no livro dá a entender que a Madame Pince faz que nem quando alguém vê uma nota de 50, que você vai no mercado, aí você entrega uma nota de 50, aí a pessoa fica, tipo, procurando a marca d'água da nota, sabe? É muito nessa linha, assim, mas... Passa aquela caneta, né, que tem tipo... Joga uma luz negra, né, pra ver se... Sim. Mas eu acho que realmente aí ela não tinha muita noção, assim, do que era mágico, assim. A gente vê vários personagens mágicos, né, vários bruxos fazendo coisas bem mundanas, que em livros posteriores a gente vai ver que não, tem magia pra aquilo também, né, porque uma coisa tão simples, né, que nem você falou, se encostar a varinha, você pode forjar uma assinatura, sabe? Então, e assim, o livro, ele tá na seção reservada, mas não é à toa também, porque ele realmente parece ser um livro proibidão, assim, no sentido de que ele possui receitas para umas coisas bem escabrosas, assim, bem sinistras mesmo, né? O narrador comenta pra gente de algumas gravuras que ilustram o livro, que tem gente agonizando, né? Tem gente com membro em lugares esquisitos, né? Parece uma pessoa com vários braços na cabeça, alguma coisa assim. Tem uns negócios bem sinistro, não encontrei outra palavra. É Halloween, não encontrei outra palavra que não sinistro, macabro. Vamos com macabro. Mas bom, logo eles chegam na página da poção Polissuco e eles veem que realmente é uma receita muito complicada. Complicada no nível da Hermione coçar a cabeça pensando como que ela vai fazer. Então imagina o nível de dificuldade dessa receita, né? Tem uns ingredientes bem específicos que precisam de todo tipo de cuidado. Tem uma lá que tem que deixar sob a luz da lua por 21 dias, outro tem que deixar marinando, não sei no que. Tipo, é difícil mesmo, assim. Tanto que pelos cálculos dela, a poção vai ficar pronta só dali a um mês. O Harry e o Rony, eles ficam bem avessos com esse plano, porque primeiro que eles acham que vai demorar muito tempo pra poção ficar pronta, e nesse meio tempo, na cabeça deles, o Draco pode atacar tudo que é nascido trouxa, mas tem uma coisa que incomoda bastante o Rony, que é o fato que ele vai ter que beber pedaços de Sonserinos no processo. É um dos ingredientes, né? Isso eu achei tão bobo assim, né? O Rony, com nojo de unha, de pé. Se bem que é nojento mesmo, né? Sim. Mas imagina um fio de cabelo, sabe? Também é nojento. Não, mas é engraçado que os outros ingredientes que compõem a poção também não parecem assim tão apetitosos, né? Mas lendo esse capítulo, eu achei engraçado porque a poção Polissuco, claro, é uma poção muito potente, né? A gente vai ver, eu vou fazer aqui as minhas vezes de professora Sibila e mirar no horizonte da narrativa, mas é uma poção que eu acho que é a poção que mais aparece em toda essa história, né? A poção Polissuco vai aparecer muitas vezes ao longo da saga e a gente nunca mais vai ver ela assim com tanta cerimônia pra ser feita, né? É um negócio que o pessoal faz ali em 15 minutos pra poder resolver a narrativa, né? Depois ela vai virando até parte do dia a dia dos enfrentamentos aí que vão vir. Assim, a gente pode levar em conta um caminho mais óbvio, que ela não tinha esse device, né? Narrativo, e aí a partir do momento que ela insere dentro do universo, ele se torna recorrente, porque tá presente ali, né? Mas a gente pode levar em conta também que são alunos do segundo ano lidando com essa poção, então pra eles realmente vai ser complicado, assim, né? Mas os outros personagens que a gente vai ver utilizando são adultos, então fica aí o critério. Mas que é um pouco estranho, é mesmo, assim, né? Porque eles não entendem que é um negócio dificílimo e não, depois é assim, super prático. Enfim, se um dia a gente chegar nesses livros, a gente comenta, né? De que maneira é realizado. O que nos causa toda essa estranheza. Vamos pro esporte, que agora tá chegando no derby. Chega amanhã seguinte e com ela o famigerado derby aí. Serpentes contra leões. Nossa, a chamada nesse piano ia ser muito foda, né? Os caras falando, serpentes contra leões. Aí põe uma serpente, um leão, os dois se engalfinhando, tipo aquela batalha de rap do Sandman, ia ser incrível. Enfim, finalmente a gente vai ter a primeira partida de quadribol, estreando aqui no livro. Mas assim, se você tava esperando um jogo pegado, com bastante cenas de ação, com vários lances antológicos, bom, eu tenho uma triste notícia pra você, ouvinte imaginário. Porque o que acontece? Tão logo o jogo se inicia, um dos
balaços da partida, se encasqueta com o Harry e começa a perseguir ele durante toda a partida. Os gêmeos até tentam proteger ele, né? Proteger o Harry, desviando o balaço com seus bastões pra longe, mas sem muito sucesso. Meio que sempre que eles rebatem, a bola simplesmente volta pra atacar o garoto de novo. E pra piorar, tá caindo uma tempestade, né? Tá um temporal e a Sonserina tá dando uma surra na Grifinória. Eles simplesmente marcaram 60 pontos, assim, já de cara, né? E aí a gente vê que realmente dinheiro compra jogo. Porque eles estão jogando com vassouras, as mais modernas, as top de linha, as Nimbus 2001. O time da Grifinória então pede tempo, e aí todo o time pousa no chão, e o Olívio vai ter satisfação com o resto do time pra ver o que tá acontecendo, né? Porque parece que teve uma hora que uma das artilheiras ia marcar um ponto, foi atingida por um balaço, que era pra ter sido teoricamente rebatido por outro jogador, enfim, tá tendo essa confusão aí, né? Parece que, estranhamente, dentro da partida, o Olívio não percebeu que um dos companheiros de time tá sendo atacado por um balaço. Que é estranho, né? Mas a gente tem o pretexto da chuva, mas eu já explico. Um grande capitão. Grande capitão, mas mais pra frente eu já explico por que me causa estranheza. Mas enfim, a gente chega lá. E aí os gêmeos e o Harry explicam o que tá acontecendo, né? Tem um balaço que tá querendo atacar o Harry, casquetou com ele, eles estão preocupados com isso. Eu não sei quem que levanta a hipótese, algum dos atletas levanta a hipótese de que talvez a Sonserina tenha alterado o balaço pra só perseguir o Harry. O Olívio descarta essa ideia porque ele fala, não, o último treino ele tava de boa, ficou o tempo todo trancado, não teria como a Sonserina mexer neles e tal. Aí acho que é a Alicia, fala se não é caso então deles adiarem a partida e investigar o que tá acontecendo, né? Porque realmente é injusto, né? A Sonserina já não bastasse a vantagem da Sonserina com relação às vassouras, eles também tem a vantagem agora do balaço. Mas o Olívio descarta logo de cara. O próprio Harry, ele se faz de teimoso, assim, num nível que eu não lembrava que ele era teimoso, assim, porque ele fala, não, bora pro jogo, por causa de um balaço que a gente vai perder? Não, deixa quieto, vamos seguir, é isso. E aí o Fred e o Jorge, eles ficam muito putos, porque eles falam, Olívio, por que você foi falar aquelas merda que você falou? Porque no começo da partida, eu não falei aqui, mas o Olívio faz aquele pré-jogo, né, faz aquele discurso e tal, pra motivar a galera, e ele simplesmente chega pro Harry e fala, pegue o pomo ou morra tentando. E o Harry leva pro lado pessoal esse negócio, e é ridículo, porque é simplesmente uma partida, sabe? Ele tá colocando a própria vida em risco, tá ligado? Porque é uma bola de ferro gigante que pode quebrar osso, pode quebrar a cabeça dele, sabe? E tudo por causa de uma taça. Tipo, não sei você, Bruno, mas pra mim não faz sentido. Realmente, o menino dá tanta importância pra um negócio desse. Não, pra mim não faz nenhum... Eu lendo, eu resgatei uma experiência. Eu, quando criança, não era uma criança muito esportiva. Eu, na verdade, era uma criança nada esportiva. E eu não gostava muito dos capítulos de quadribol. E sempre me parecia um jogo muito violento. E aí foi engraçado voltar a esse capítulo, justamente com um capítulo que tem muita violência, né, no jogo. E tem essa coisa de falarem pra ele, olha, você vai morrer tentando, a bola vai bater e quase quebrar seu nariz, ela vai arrancar tua cabeça, eu ficava, caramba, como é que essas crianças querem, como é que eles jogam isso? Como é que alguém vai querer jogar isso, na verdade, com esse tanto de coisas que podem acontecer e tal, e efetivamente aí vão acontecer, né, nessa partida, não tão drásticas, mas bastante violento, né, no final. Não, sim, com toda certeza. E assim, é histórico do quadribol ser violento, de fato. Tem uma coisa que abranda um pouco, que os bruxos são dotados de magia, não esquecemos disso. Então eles meio que conseguem curar doenças que a gente não cura, eles conseguem com um estalar de dedos curar fraturas de ossos, luxações, outro tipo de coisa, mas ainda assim dói, e dói muito, tá ligado? E não dá pra curar a morte, mesmo no mundo bruxo. Então assim, se você morre, já era, tá ligado? Mas, enfim. E tem mais um agravante aí, que, mano, tem uma juíza apitando a partida, e sério que ela não percebeu que um dos balaços que era pra estar perseguindo todos os jogadores tá focado em um só? Tipo, não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. A Madame Ruth simplesmente falou, não, é isso mesmo, esse balaço acordou com a pá virada, né, e segue o jogo, tá ligado? Eu sei que o Harry fica teimando, fala, não, vamos jogar, o resto do time volta pra partida, e aí o Harry começa sozinho, né, os gêmeos foram lá cuidar do outro balaço, o Harry sozinho começa a fazer tudo que é manobra pra desviar do balaço, e tipo assim, pelo que ele tá falando, é um negócio muito difícil mesmo, porque, assim, ele tem a vantagem de ser leve e tal, então ele consegue fazer umas manobras que o balaço não consegue, mas ainda assim, ele tá em risco, né? Tem vários momentos que o balaço passa por um triz, né? Por ele. Passa de raspão, assim. Não pega por pouco. E aí, no meio disso, o Draco, em vez de jogar a partida também e ir atrás do pomo, decide ficar zoando o Harry, né? Fala, tá treinando pra um balé e tal. Como se fosse uma maneira pejorativa, né? A pessoa praticar uma dança. Mas, enfim, né? Cada um com seus preconceitos.
E nessa do Draco ficar zoando o Harry, ele não percebe que o pomo tá, tipo, a centímetros dele, né? Só que é muito louco porque o Harry é o apanhador. Porque ele tá dando manobra pra tudo que é lado com o balaço que tá atrás dele. Ele fica ouvindo provocação do Draco e consegue perceber o pomo. É muito louco assim, um menino multitarefa, né? E aí ele pensa, tá aí, eu tenho que pegar o pomo, só que eu não posso dar bala de que eu tô vendo o pomo, que se o Draco ver, ele vai pegar. Aí no que ele se distrai, o balaço acerta o braço dele, fratura o braço dele, aí ele se segura só com o outro braço na vassoura, vai pra cima do Draco como um ariete, o Draco se assusta, ele pega o pomo com o braço bom e cai no chão e desmaia. Sim, essa parte pra mim é uma loucura, porque, bom, a gente tá falando desse jogo, né, que é super violento, vem a bola, bate nele, ele, pra mim, me dá uma impressão muito forte de que ele desmaia de dor. Ele de dor, de cansaço, sim, de tudo. Então imagina, uma criança de 12 anos que tá desmaiando de dor na frente de milhares de pessoas. Como é que os pais matriculam crianças em Hogwarts? Não, e todo mundo de boa, né? E assim, ele cai desmaiado no chão e quem vem socorrer ele não é a enfermaria, não é a Madame Pomfrey, é o Lockhart. E ele acorda, tanto que eu achei incrível isso, que ele acorda com o brilho dos dentes do Lockhart. Então imagina o tanto que essas desgraças não faiscam? Não brilham. É o Ross naquele episódio clássico de Friends. Pode crer. Imagino que é bem isso mesmo, assim, né? E o professor, é aquela coisa que a gente falou, né? Ele acha que ele manja de tudo. Então ele já vem logo se oferecendo pra ele mesmo consertar o braço do Harry. O Harry tenta protestar e tal, mas não consegue. Antes que ele perceba, o professor já lançou o feitiço e consertou o braço dele. E assim, eu faço umas aspas gigantes no consertar o braço dele, porque ele simplesmente tirou a fratura do braço do Harry, mas levou embora os ossos também. Então ele só fica tipo uma coisa, um pedaço de carne, né, que é onde era pra ser o braço dele, assim, é inerte, né, todo flácido. E é doido, porque ele faz isso na frente de um monte de gente, porque juntou uma galera em volta do Harry, né, quando ele caiu. Tem um monte de gente em volta dele, incluso o Colin, que não para de tirar foto. Imagina, eu não queria saber onde que ele compra o filme fotográfico pra essas fotos, porque ele tira muita foto. Eu acho algumas coisas interessantes, assim, observações minhas de mal-humorado. Primeiro, não entendo como é que funciona as pessoas descerem daquelas torres tão altas e chegarem lá no campo tão rapidamente. Depois, como é possível, a gente tá acostumado com jogos, não sei, de futebol, em que a gente sempre tem uma pessoa ali, um responsável pela saúde dos jogadores ali em campo. Nesse esporte que é extremamente mais violento, a enfermeira tá na enfermaria, ela não acompanha a partida. Caramba, hoje tá tendo derby, né? Não, deixa eu ficar aqui na aula hospitalar fazendo nada. Tem só um monte de alunos sendo perseguido por umas bolas de ferro e eles vão provavelmente se machucar e aí depois eles vêm aqui, não tem problema. É isso, não é como se, não sei, tivessem professores desavisados que acham que sabem consertar ossos, mas na verdade eles sabem deletar ossos, né? Mano, como? Eu fico imaginando que raio de magia é essa que você aponta uma pessoa e você tira todo o tecido ósseo de uma pessoa. É incrível isso. Porque o osso tá pegado no músculo, tá ligado? Então os músculos dele foram embora também? Tem que acreditar mais na magia, Thiago. Mas eu acho isso também muito curioso. Voltando ao que eu já tinha falado antes, que é do professor, ele realmente acredita na capacidade dele, né? De ser um ótimo bruxo. Ele acha que ele é capaz de exercer ali a magia curativa ali, né? Salvar a fratura, sarar a fratura com os poderes dele. Não é que ele é um Agostinho Carrara com varinha, assim. Ele é um cara que ele realmente... Quer dizer, ele é um Agostinho Carrara com varinha, só que se achando não sei, um outro personagem da Grande Família muito melhor que o Agostinho. O Lineuzinho, pra poder executar. O Lineuzinho da bruxaria. Você percebe o quão perigoso é isso? Uma pessoa maluca, com uma varinha em mãos, velho. É tipo, olha o estrago que uma pessoa dessa consegue fazer, sabe? É realmente perigoso. Não armem idiotas, tá ligado? Lição que fica do episódio de hoje, assim. Um beijo, Carla Zambelli. Eu pensei nela. Mas bom, depois desse fiasco, né, com o Lockhart, não, é muito engraçado porque ele dá de ombros assim, fala, bom, pelo menos a dor sumiu, né, e tipo, foda-se que você tá sem osso no braço.
E ninguém questiona. O professor não é punido por isso, né? Isso era motivo pra expulsão. Eles ameaçam todos os alunos, mas quando o professor pra ser expulso, ninguém faz nada. Nada acontece feijoada, né? Incrível isso. Pra mim, o que é mais curioso é isso, assim. Tipo, ele continua sendo admirado, continua sendo famoso e, gente, as pessoas não... Como é que ele... Eu acho engraçado também como é que ele chegou até aí, né? Porque se ele fosse um mentiroso que evitasse o conflito, né? Como depois vai... Eu acho que depois na narrativa meio que se estabelece isso, que ele vai começar a evitar fazer feitiçaria pra que não vejam que ele não é tão bom quanto ele é, né? Pelo menos a minha lembrança e o que eu tava lendo vai nesse sentido, né? Você concorda, Thiago? Sim, não, é bem isso, assim, meio que ele começa a evitar as coisas. Aqui nesse capítulo mesmo, a gente já vê que depois do fiasco, que foi a primeira aula dele, com os diabretes, ele não trouxe mais nenhuma criatura mágica, né? Ele só ficou na teoria mesmo, que foi basicamente ficar fazendo teatro autobiográfico pros alunos. Mas é isso, ele conforme ele vai fazendo as cagadas, ele vai só, tipo, fingindo que nada aconteceu, assim. Enquanto ele tava no Instagram, ele tava sendo um grande bruxo mesmo, né? E agora ele tá percebendo que ali no ao vivo, né? Tem que fazer mais do que só se mostrar, né? Não tem filtro, sem filtro. Magia sem filtro. Mas bom, depois disso, o Harry é encaminhado pra aula hospitalar. Ele leva uma bronca daquelas, né, da Madame Pomfrey, fala, o que você tava fazendo lá? Você tinha que ter vindo direto pra mim. Uma coisa é consertar ossos, agora fazê-los crescer. Aí o Harry já fica apreensivo, assim, meu Deus, mas vai dar pra devolver meu braço, dona Madame Pomfrey? Daí ela fala, não, dá sim, só que é dolorido, muito dolorido. E nisso ela dá uma poção pra ele, eu achei muito engraçada, porque é engraçado o nome da poção e o conceito dela, que é literalmente isso, né? Ela faz ossos crescerem. E é o mesmo esquema de pirona, né? Que a gente tá com dor em tal lugar, a gente toma analgésico e fica pensando assim, tá, mas como ele sabe que é a minha perna esquerda que tá doendo, tá ligado? Não qualquer outra parte. E essa poção é meio que nessa pegada, assim, né? O nome da poção é Esquelece, que eu acho que é uma junção de esqueleto com cresce, imagino eu. Realmente, né? Tem esse joguinho, mas é curioso isso, eu não tinha pensado nisso, não, Tiago, da poção. Devia ser, assim, uma poção que restaura os ossos que você perdeu, né? Sim. Não que faz ossos crescerem, porque senão... Assim, não cresce tudo, né? Nossa, aí deve ser muito dolorido. Porque esporão já é uma dor desgraçada. Bico de papagaio dói pra uma desgraça também. Imagina, agora o corpo inteiro crescendo osso. Você tá doido, não. Que bom que é magia, né? E que bom que ele tá agora nas mãos de um profissional habilitado, né? Que é a Madame Pomfrey. Vamos confiar na feitiçaria e no SUS. Eu sei que o resto do time se junta lá na aula hospitalar e tal. Eles até pensam de comemorar a vitória ali mesmo. Só que eles acabam sendo expulsos pela Madame Pomfrey, mas com razão. Ela tem razão nesse ponto, assim. O Harry precisa descansar, né? Ele não, por mais que eles tenham ganhado a partida, apesar de tudo, ele precisa descansar e é o que ele faz, né? Ele dorme até ser acordado no meio da noite pelo Dobby. Achei muito aleatório, né? Do nada o Dobby aparece assim. E é muito louco porque ele, tipo, o Dobby parece estar passando uma esponja na testa dele, um negócio assim, sabe? Uma coisa meio carinhosa, se não fosse assustadora, né? No meio da noite ser acordado. É meio creepy. Mas eu amo o Dobby, não vou... Não, eu sou totalmente fãzinho do Dobby. Eu também, mas não aqui. Nesse livro, ele é muito insuportável. E ele é muito maluco, né? Porque a gente vai ver aqui, né, na conversa dos dois. O Harry toma aquele susto inicial e tal, mas resumindo aqui, meio que nessa interação a gente descobre que tudo que tá acontecendo de ruim com o Harry é por culpa do Dobby. Ele que fechou o acesso à plataforma 9¾ é ele quem fez o balaço perseguir o Harry, e tudo isso calcado no argumento do Dobby de que ele não queria que Harry fosse pra Hogwarts, porque, lembrando, coisas terríveis iriam acontecer. Aí a maneira que ele faz isso pra evitar que o Harry vá pra Hogwarts é justamente fazendo mais coisas terríveis com o garoto, né? Também nessa interação a gente descobre o porquê do Dobby tá sempre usando aquela fronha. Isso é o maior símbolo da servidão que ele tem, né? Se um dia o Dobby vier usar outra roupa, isso significa que ele foi, então, um elfo livre. Então, a maneira que você libera um elfo dos deveres dele é presenteando com roupas. Eu adoro esse... Vou te interromper porque eu adoro essa metáfora. Eu gosto muito... Não lembrava de como é que ela era introduzida no livro, na história, né, na saga, e eu achei de uma maneira assim, tão sutil, tão suave como ela faz isso, né? Que é um conceito que vai ser muito importante depois, ao longo da narrativa, mas entra assim
de uma maneira muito suave. E essa ideia de que você dar uma roupa é meio que dar um pouco de civilização, né? A gente tem esse conceito meio de dar um pouco de civilidade para nós que somos criados nessa cultura ocidental, em que tudo que a gente tem de corpo é vergonha, né? Então a gente tem que esconder um pouquinho o corpo. Então você dar uma peça que permita a pessoa ter um pouco de humanidade, né? Esconder um pouco de si, é o que permite ela ser livre. É muito bonita essa metáfora dos elfos domésticos. Eu acho que nessa ela acertou muito. E a execução do que a gente vai ter mais pra frente também é muito incrível, assim, como isso volta, né? E a maneira como é introduzida é quando o Dobby comenta, né, que ele teve que se punir justamente porque, em vez de ele servir ao senhor dele, ele tava ocupado tentando salvar o Harry, ainda que da maneira deturpada na cabeça dele, né? Que no caso, colocando o menino mais encrenca. Tanto que ele teve que se punir e tal, e é muito doido, porque ele fala que na época daquele que não deve ser nomeado, todos os elfos sofriam muito. E assim, ele continua sofrendo. Então tem meio que uma ironia dramática nisso, assim, né? Exatamente, Thiago. Eu achei essa parte muito curiosa desse capítulo, porque ele fala que, né, no reinado ali, na época ali de Voldemort, tudo era muito pior, tudo... Mas eu fico pensando, o que pode ser pior, cara? O que podia ser pior na vida de Dobby, sinceramente, assim? O que acontecia para ser mais merda, porque já é muito merda, é muito impressionante, assim, não sei, não consigo pensar o que podem fazer. Eles já não têm direito a absolutamente nada, e é impressionante que são criaturas muito poderosas, né? Eu acho muito curioso isso também no livro, né? Porque é uma criatura capaz de enfeitiçar o balaço e manter o balaço enfeitiçado durante toda a partida, de impedir que um bruxo atravesse uma partida. Tá, a gente tá falando de um bruxo criança e tal, mas ainda assim, os elfos são muito poderosos, né? E eles são muito subjugados ao longo da narrativa. Isso é muito curioso, né? Isso, claro, vai ter implicações no futuro da história, mas como isso foi formado também, eu acho que não é nenhuma coisa muito que J.K. Rowling queira entrar muito, porque é curioso, seria o processo de escravidão é muito duro, né? É muito desumanizador, assim, mas como chegaram até aí criaturas tão poderosas, né? E se mantêm nisso, podendo se teletransportar a qualquer minuto, podendo fazer tantas coisas fascinantes, né? E presas naquilo. É uma coisa que é muito louca. É que a magia deles funciona de outra forma, né? Porque é isso que eles não possuem varinhas, né? Então imagina até onde chegaria. Não sei se seria melhor. No caso dos duendes, eles reclamam, né? Que eles não podem portar varinhas e que no caso deles só aumentaria, né? O nível de poder deles, mas não sei se o mesmo se aplica aos elfos. Mas é muito doido também pensar que, assim, por mais que o Voldemort tenha caído e tal, ainda tem essa configuração nesse mundo de hoje. Ainda é aceito que alguns senhores, né, algumas famílias mais abonadas possuam elfos e ninguém questiona isso, tá ligado? Então meio que mostra que até mesmo esse sistema, longe de um líder tirano como o Voldemort, ainda tem essas contradições, assim, ainda existam essas... É muito spoiler, né, também que dá uma vontade de comentar. Sim. Mas tem umas coisas... Tem gente muito boa com muito elfo a seu serviço, né, nessa história. Então... que também é bastante questionável. Mas, enfim, novamente, só a gente chegar lá a gente comenta. E também, voltando para essa interação que tem entre o Harry e o Dobby nos confirma que a Câmara Secreta realmente foi aberta. Só que, assim, é tudo que ele deixa escapar, né? Quem abriu, de que maneira abriu, ele se recusa a dizer, porque senão ele vai ter que se punir, é contra o elo que ele tem para com o senhor dele e tal. Enfim, é nesse momento que os dois, tanto o Harry como o Dobby, escutam alguém chegando pelo corredor, e aí o Dobby simplesmente some. Pra reiterar aquilo que você tá falando do nível de magia, né? O cara simplesmente consegue sumir no ar. Uau! A gente sabe que o nome dessa magia é aparatação, mas ainda assim é incrível, né? Dentro de Hogwarts, alguém conseguir aparatar livremente. Claro, e é curioso só um breve comentário também que a gente não falou, que o Harry tenta muito impedir que o Dobby em todos os momentos, né? Quando o Dobby vai se auto-agredir, se mutilar, o Harry ele quer muito impedir isso, e é curioso a gente tratar disso num livro muito para crianças. Esse livro especificamente é um livro muito para crianças, né? Assim, os primeiros livros da saga são todos, mas esse também é muito evidente que é um livro, tem ali comentários engraçadinhos no começo do capítulo sobre vampiros sendo assustados com alface, essas coisas assim, e aí a gente chega se a gente vai parar para pensar no que tá acontecendo, realmente é uma pessoa tentando impedir a outra de se ferir, né? É uma coisa muito forte também, né? Mas é curioso
curioso que o Harry sempre tem isso, né? Eu acho que é uma coisa que já dá um pouco de detalhes de como é que vai se dividir essa política do mundo bruxo, digamos, depois. Mas é curioso também que isso seja culturalmente aceito por muitos outros, né? Que ninguém se impressionaria com um ser tão poderoso, enfim, qualquer ser, de qualquer forma, se castigando como fazem os elfos no livro, né? Sim, é até bem pesado, assim, porque não é... Ele dá um beliscão, sabe? Não, ele se bate com coisas pesadas, sabe? É realmente uma punição. Atira a cabeça na parede, umas coisas assim, bem pesadas. Mas bom, o barulho que eles ouvem foi do Dumbledore junto com a Minerva carregando um corpo inerte. Os dois depositam um corpo petrificado do Colin Creevey, que ainda estava segurando a câmera fotográfica quando ele foi atacado. O Dumbledore abre a câmera para ver se tem algum registro do agressor, mas tudo que eles encontram é um filme queimado. A Minerva, sem entender como o filme poderia haver se derretido, pergunta pro Dumbledore quanto ao que aquilo significa. E eu vou agora ler um trecho aqui do livro. Faz 84 anos que eu não leio trecho dos livros, então eu vou aproveitar esse momento para ler esse trecho. E aí, será que eu tento fazer a voz do Dumbledore, Bruno? Vamos ver. Significa que de fato... Não. Eu não sei se foi Lula ou se foi Regina Roca. Foi muito Lula, né? Significa Harry Potter. Significa que de... agora acho que tem que ter um Harry Potter no começo, assim, que nem dublador, que não lembra como faz a voz, aí ele fala, eu sou o Bob Esponja, sei lá, e ele lembra como faz. Significa que, de fato, a Câmara Secreta foi reaberta. Madame Pomfrey levou a mão à boca. McGonagall arregalou os olhos para Dumbledore. Mas, alvo, com certeza, quem? A pergunta não é quem, disse Dumbledore, com os olhos postos em Colin. A pergunta é, como? E pelo que Harry pôde ver do rosto sombreado da professora McGonagall, ela não entendia muito mais que ele. Dessa parte, assim, da Câmara Secreta, todo desse mistério da Câmara Secreta que ele vai costurando ali, eu critiquei e sigo criticando e continuarei criticando a autora do livro, mas ela faz muito bem, ela costura muito bem a narrativa, né? Porque a gente tem sempre esse fio central, que a gente vai colocando todos os capítulos pendurados nele, mas cada capítulo é como se fosse um círculo, né? Um arinho ali, que ele meio que se completa, bem um livro para crianças mesmo, né? Você pode ler um capítulo inteiro e dormir, e no outro dia você vai ler um capítulo inteiro, porque ele é uma história que vai se fechando e vai sempre trazendo algo de novo para a história central da narrativa. E eu acho curioso isso do Dumbledore, nesse capítulo, dar essa impressão de que ele sabe muito bem com o que eles estão lidando, por isso ele esconde o quem, e ele esconde e fala o como, né? Ele meio que sugere, mas eu acho que ele sabe o que é que tá solta. Como é que ele deixa os alunos dentro de Hogwarts? Né? Pelo amor de Deus. Depois do primeiro ataque, tinha que ter interditado a escola, tá ligado? E porque ele, querendo ou não, tá colocando a vida da galera em risco, sabe? Toda uma minoria dentro da escola tá sob pena de morte, assim, praticamente. Porque todos os sinais estão apontando pra isso. E é muito louco, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que é um livro infantil e que a história tem que transcorrer de alguma forma, não nos escapa esses questionamentos, né? Tipo, eu acho que é descuido do Dumbledore. Simplesmente deixar por isso mesmo essas coisas e ver se eventualmente ele resolve e tal, sabe? E até outros detalhes, assim, ele é muito desleixado com a própria direção da escola. Seja em um caso mais grave, como é esse do caso de agora, né? Em que alunos estão sendo atacados por um monstro invisível, como também com outras coisas menores, né? De abuso de autoridade de professores, monitores, essas coisas. Parece que ele nem se digna a pensar alguma forma de tentar solucionar isso. Só aceitou que o sistema é assim e foda-se, sabe? A gente tira isso já de que a sala dele é extremamente inacessível aos alunos, né? Tirando o Harry e os queridinhos dele, ninguém entra ali. Eu lembro que é um espaço que é bem... Toda vez que é caracterizado, é bastante evidente que é um espaço muito exclusivo, e vários alunos passam toda a sua carreira em Hogwarts sem ter entrado ali, sem ter praticamente falado diretamente com o Dumbledore. Eu acho que
é isso, um pouco ele não se importa. Não, o que a gente fecha é isso. O Dumbledore não se importa com seus alunos. Mas eu queria saber de ti agora, Bruno. O que você acha desse capítulo? Relendo e tal, você gostou ou não? Apesar da gente ter só até atacado o capítulo, o episódio inteiro, né? Sendo assim, você gostou do resultado final? Nas minhas anotações iniciais eu já tinha colocado isso, de que eu lendo o capítulo, a primeira coisa que me veio é, caramba, como ela tem uma noção de ritmo. É impressionante, né? Um pouco é isso que eu tava comentando, né? Que tem esse fio longo da narrativa, que ela vai sempre dando um pouquinho mais desse fio pra gente e sempre fazendo capítulos muito bem fechadinhos, histórias que vão se encaixando assim com perfeição e com ritmo, né? Em um capítulo só, olha o tanto de coisa que aconteceu, não só para esse livro, mas como pra saga inteira, se a gente for parar pra pensar em perspectiva. E não são capítulos tão longos, assim, ela vai trazendo as coisas assim num ritmo muito interessante. Eu acho que era um fenômeno muito grande. Eu lembro quando você perguntou de como é que foi a minha experiência de releitura, eu lembro que era muito curioso para os adultos na época em que eu comecei a ler Harry Potter, que eu tinha idade de Harry nesses livros, que crianças estivessem lendo livros tão grandes. Mas eu acho que é porque eles tampouco tinham pego esses livros em mãos e visto como o ritmo desse livro é extremamente acelerado, né? Realmente são livros que não tem como você soltar depois que você pega, e eu acho que isso se preserva, mesmo eu sabendo exatamente tudo que vai acontecer nesse livro e sabendo o que vai acontecer ao longo da saga. Eu acho curioso que esse saber, eu já sei o que vai acontecer, mas eu ainda assim mantenho o suspense, eu mantenho uma sensação de eu quero saber o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer, mas eu quero buscar as evidências que estão soltas ali, aquelas pontas que ela vai puxar ou não no futuro, e cria uma sensação muito parecida pra mim do suspense, né? Não é porque eu sei o que vai acontecer que eu não sinto o suspense da narrativa, muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais eu sei da narrativa, mais o livro sabe me envolver. Acho que ela teve essa capacidade muito impressionante ao escrever essa história inteira de criar uma história com um ritmo frenético e apaixonante o tempo todo. Eu acho que eu sei. Não vou seguir totalmente você, mas eu também sinto assim que é muito bem estruturado o episódio, fica até bem demarcado assim. Pra quem vai fazer roteiro é uma maravilha, porque tá muito claro assim as 3 cenas que compõem esse capítulo, com pequenas amarras entre elas, né, de que maneira o personagem foi do lugar A ao lugar B e tal. E é muito louco porque tem coisas que claramente assim ela só foi inventar depois, né, e que estão meio desconexas, como é a casa da poção polissuco, sabe, que num primeiro momento era mega difícil, depois vira carne de vaca e tal, mas tem outras coisas que me surpreendem muito, que é a inserção de elementos que eu achava que ela tinha tirado do cu, mas não, na verdade estavam ali desde o começo, a partir de tal momento e tal, eu falo, é aqui que tal coisa e tal. A gente já comentou aqui recentemente, mexeu, a gente coloca em zona de spoilers e tal, e eu acho que é muito disso, assim, a maneira como o capítulo se estrutura é muito bom. Ressalva minha com relação a esse capítulo é só da partida mesmo, que eu lembro que quando eu tava estudando pro Quem Sabe Mais, eu lembro de ficar muito empolgado com os capítulos de quadribol, porque eu lembrava de ser uma coisa da hora, né? Eu, fanático dos esportes, queria ver esse esporte que eu gostava tanto quando era pequeno e tal, pra chegar no capítulo e me decepcionar, falar, tá, mas é só isso? Porque da minha parte, assim, eu descobri que em nenhum momento ela explica como de fato se joga quadribol, quais são as regras de quadribol. Tem várias contradições aí dentro também. Isso é muito curioso, eu acho que isso é uma coisa bastante curiosa da gente comentar, assim, porque as partidas de quadribol nunca são narradas no ponto de vista amplo, elas sempre têm um foco narrativo muito evidente no Harry. E o que é curioso é que eu acho... Nesse capítulo a gente vê muito isso, né? O quadribol é um esporte coletivo, em teoria era pra ser jogado em coletivo, mas ele sempre tá servindo a interesses muito pessoais de quem tá jogando, né? Então é curioso como eles deixam essas emoções pessoais deles interferirem no desempenho não só da equipe que eles representam, mas de toda a casa que eles representam, né? Eles representam ali... As pessoas em campo estão representando ali umas centenas de alunos e não se importam muito com isso, né? É um orgulho bastante pessoal, assim, os gêmeos ficarem protegendo tanto o Harry, no caso, por exemplo, porque eles gostam do Harry, não é só porque o balaço tá perseguindo ele, porque eles não estão tão interessados na partida, assim, senão eles teriam parado antes, coisas... Tem vários micro exemplos, o próprio capitão... O cara fez a pré-temporada que o Olívio faz pra, tipo, chegar na hora eles estarem perdendo por 60-0, sabe? E eu acho muito irônico isso, porque o que o Olívio fez essa
galera treinar pra chegar lá e ser humilhado, assim. E eles deram sorte que o Harry é um ótimo apanhador, porque senão ele ia levar uma surra maior ainda. Mas parece, Bruno, que no final das contas, a partida de quadribol é só um pretexto pra colocar o Harry em mais uma situação de perigo. Porque é sempre isso. Sempre ele vai cair da vassoura, sempre ele vai estar de risco de vida e tal. Sempre alguém tá enfeitiçando ele, né? Pra ele poder morrer. Eu acho que não era um grande interesse da J.K. Rowling as partidas de quadribol. Ela, depois da entrevista, falou que ela odiava quadribol também. Ela só colocava porque tinha que vender o livro, né? E era um chamariz, assim, um menino que pratica um esporte e tal. Na Inglaterra, né? Muito forte é o futebol lá. Não tem como traçar paralelos entre quadribol e futebol e tal. Mas só mais pra frente que eu lembro de ter uma partida que é muito bem narrada. E eu penso assim, mano, por que ela não fez isso antes, sabe? E mesmo assim fica devendo um monte de detalhe, né? Por mim, tinha que ter... Eu já falei aqui, nunca falei aqui, mas é pauta pra Radioso, que eu tenho toda uma série pensada só sobre quadribol. Assim, eu imaginei, né? Uma série adaptação, né? Em live action e tal. Enfim. Então, dessa parte de quadribol, eu não gosto muito desse capítulo. Eu acho que toda a situação é muito, muito estranha, assim, sabe? De como é executada, que nem a gente comentou aqui, né? Inclusive, outro detalhe que eu ia reclamar é que o Olívio não percebe que o Harry tá sendo perseguido pelo balaço. Mas o Draco depois leva um pito daqueles do Capitão Marcus Flint, porque o Marcus viu o pomo de ouro na frente do Draco e ele não viu. E tava chovendo. Como que o Marcus Flint viu esse pomo de ouro? Numa chuva. E é uma bolinha desse tamanho, sabe? É uma baita contradição. É bizarro. Eu acho o problema do quadribol pra mim é porque o Harry já é tão bom em tanta coisa, ele ainda é muito bom no quadribol, né? Eu acho que pra mim os capítulos de quadribol eram meio chatos também um pouco por isso. Não só porque era um esporte, porque eu não sei se eu tinha problema com isso quando eu era criança. Hoje em dia nenhum. Em algum momento posso ter tido, mas eu acho chato porque o Harry é bom em tudo. Nessa fase da narrativa ele é bom em tudo e ele é o melhor apanhador de todos os tempos. Ele é o que vai pegar com o braço quebrado, ele sempre vai ver, é cansativo, é incrível, não sei. Um menino com tantos talentos tenha tanta síndrome de impostor, né? Porque ele sempre acha que ele não é bom bastante pras coisas. É incrível isso. Mas do resto do capítulo eu gosto bastante, assim. A gente sabe que o plano deles é bem idiota, né? A gente vê o desfecho do plano e vê que é um caminho sem volta, gente. Já deu spoiler aqui. Esse comentário é pra você que já leu e sabe do que eu tô falando. Mas eu falo isso porque se você entrar na cabeça de uma criança de 12 anos, é meio que o que eles têm à mão, sabe? Assim, eles estão fazendo o que eles podem. E é legal os passos pra execução desse plano. A gente precisa fazer a poção. Mas como faz a poção? A gente precisa do livro. Mas como que a gente pega o livro? Com a assinatura do professor. Então a gente fala com o professor tal, pra fazer a poção tal, etc, sabe? Você vê o passo a passo do plano e é legal a interação, as dinâmicas, e é meio que um pretexto pra você desenvolver algo na história, e ao mesmo tempo que você vê a investigação deles, né? E ali vão se jogando os elementos que vão repercutir lá na frente, porque por mais que esse plano não dê resultado, a gente descobre outras coisas ao longo do processo. Então, nesse aspecto, assim, é muito legal. E também a parte de que os episódios são meio fechadinhos, ao mesmo que eles dão ponta. Então, assim, é muito legal pra uma releitura, você falar, o Bala Errante, adoro esse capítulo. E aí você só lê ele e pronto, serviu, assim, sabe? Então, por todos esses aspectos, por mais que a gente pegue muito no pé, eu acho que essa que é a graça, no final das contas, da análise, assim, sabe? Você perceber as pontas soltas e o que foi amarrado, e no final tira só pra conclusão, sabe? Não ficar só sobre uma lente nostalgia de quando você tinha 12 anos, que você lia e te formou quanto leitor e etc. Eu acho que toda essa parte é mais divertida no final. É válido criticar as coisas, né? Não só ficar enaltecendo. Não, eu acho que é pra isso que serve esse tipo de leitura assim tão detalhada como vocês têm feito. E quando eu sempre participo aqui, uma honra poder fazer uma leitura tão detalhada da obra, né? E ver essas coisinhas, esses detalhezinhos que só dão um charme pro negócio. E falando em detalhes, já dizia o Martin, né? O diabo está nos detalhes, esse livro é cheio deles. Vamos agora pra nossa database, apanhe o pomo ou morra tentando. Momento você tem os olhos da sua mãe. A gente segue com 3. Biblioteca Hogwarts. Poções muito potentes. Pontos ganhados e perdidos pelas casas de Hogwarts. Nesse capítulo eu não percebi nenhuma menção quanto a pontos, tanto ganhados como perdidos. Momento vocabulário, eu vou ficar com derby. Que não tá no capítulo, mas tudo você aprendeu aqui hoje. Gostei que você furou a regra aqui do conceito. Muito bom. Eu escolhi, tá no título a palavra, porque eu lembro de ler isso e falar, mano, mas que é um errante? É
uma pessoa que erra, cai isso. Mas é que tem aquela coisa dos peregrinos, né? Dos cavaleiros errantes, né? E é nesse sentido, assim, né? Vou recorrer até o Google aqui. Palavra errante. Adjetivo de 2 gêneros. Que erra, erradio, vagabundo, errabundo, motívago. Meu Deus, você quer clarear uma dúvida, aparecem 3, né? Que raio um errabundo. Ou 2, que não tem residência fixa, que vive como nômade. Então, assim, um nômade, né? Mas ele é mais abrangente, né? É uma ótima palavra. Artefatos mágicos. Não tivemos nenhum objeto mencionado. Novo, né? Nenhum objeto novo mencionado nesse capítulo. Criaturas mágicas, a gente teve ali os vampiros, lobisomens, mas nenhuma criatura nova mencionada. Poções mágicas, a gente tem a querida Esquelece. Eu espero nunca ter que tomar essa bebida, porque ela parece ser... Enfim, eu já mostrei aqui meus pontos com relação a essa poção. Personagens importantes, vistos pela primeira vez, Adriano Pussey. Pussey ficou muito... Qual que é a pronúncia correta? Tá que nem o maluco do BBB, né? O Luciano, que tinha o novo Fiat Pussy, aí... Porque o cara era viciado em sexo. Você lembra disso? Eu lembro desse cara, mas eu não lembro do carro, não. Um dos prêmios do BBB era um Fiat Pulse, tipo Pulse em inglês, né? Aí eles liam Pulse, aí cortava pro Luciano fazendo uma cara de safado, assim, era um meme. Mas eu acho que é Pulsei. Não tem como não... enfim. Mas eu aproveitei que a Heloísa não tá aqui pra pegar o personagem totalmente X e considerar ele como importante, né? Porque qualquer menção de nome com sobrenome eu ponho como personagem importante. Eu fiquei curioso do meu, tá certo. No caso é um Sonserino, né? Eu nem sei que posição que ele joga pelo time da Sonserina, mas ele tá lá no derby. Feitiços presentes no capítulo, a gente tem 2. A gente tem a menção de 2 feitiços, ainda que a gente não saiba qual que é o comando, né? O feitiço Omorfo e o feitiço que desossa. O feitiço que desossa foi usado no Harry, e eu tenho um questionamento aqui com relação ao feitiço Omorfo, porque ele é citado no momento que o Gilderoy fala que destransformou um lobisomem. Aí ele usou o feitiço Omorfo pra curar, eu tô fazendo aspas aqui, né? Curar a doença de um lobisomem que tava atacando um vilarejo. Eu faço o questionamento porque mais pra frente a gente vai ter personagens que são lobisomens e eles estão atrás de cura e não tem cura. E aqui o livro tá dando uma cura. Tipo, a J.K. Rowling esqueceu ou é só papo furado do Gilderoy? Não existe nenhum feitiço Omorfo. Não tem como realmente curar um lobisomem, ou esses lobisomens não leram os livros do Gilderoy? Bom, encrencas que Harry se mete e não sofre nenhuma punição, temos 8. Rapaz, já são 8. Eu fico impressionado com tanto de encrenca que esse menino se meteu e não aconteceu nada feijoada. É o nosso menino Ney, né? Bom, gostei do paralelo. Mortes nesse capítulo, infelizmente ou felizmente, 0, né? O Harry esteve bem próximo de morrer aí. Eu fiz um acréscimo aqui porque nesse livro a gente tem alguns personagens que serão petrificados, né? A gente teve, acho que 2 capítulos, a petrificação da Madame Norra, e agora a gente teve também a petrificação do Colin Creevy. Então, até o presente momento, 2 personagens petrificados. Mortes até agora, 3. E partidas de quadribol, finalmente a gente subiu pra 3. Aê, palmas virtuais. Bom, capítulo analisado, database computada. Bruno, você tem algum comentário final? Já estamos indo pro encerramento aqui. Você quer anunciar um carro, não sei, fazer um jabá pessoal? Enfim, esse momento é livre pra você dizer o que quiser. Lula 13, enfim. Lula 13, tô fazendo aqui o D com a mão, D de Dumbledore. O D em Libras, né? Acho que a única coisa que eu quero comentar é que agora que acho que a gente pode adiantar pra audiência que eu posso aparecer aqui outras vezes nos próximos capítulos, ou vai ser um... Ah, sim, tem esse detalhe, né? A Heloísa não tá aqui hoje à toa. Ela me pediu uma pausa do podcast, porque a vida dela tá bastante corrida. E eu falei, não, com toda certeza, minha amiga. Eu mesmo ando bem corrido, né? Como vocês puderam perceber, a gente teve alguns intervalos aí. Nem o bestiário, que eu levo 15 minutos pra gravar, eu tenho gravado. Espero que vocês entendam essas pausas, ainda mais esse final de ano, com tudo que tá acontecendo, né, gente? Fica um pouco difícil para gravar, seja tempo, seja disposição, mas é isso, devagarinho sempre a gente vai estar indo aí. A gente tem mais um convidado para vir aqui, para fazer as vezes de co-host comigo, mas se tudo der certo, tomara que o Bruno venha mais uma vez aí, nos agraciar com a sua presença nesse mês de novembro. Vai ser um prazer ouvir
Quer dizer, vocês que vão me ouvir, então não sei se vai ser um prazer, mas vai ser um prazer conversar com vocês. Então eu acho que é isso. Eu fui Thiago, o vulgo James, me acompanhou aqui hoje esse Sonserino que você não odeia, o Bruno Bussis, e você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.